Olá, eu sou o professor José Luiz Borges Horta, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e venho apresentar para vocês o projeto de pesquisa chamado Macrofilosofia, Direito e Estado, que eu tenho a honra de coordenar na nossa universidade. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao CNPq, porque o projeto não teria a força que ele tem, nem a viabilidade que ele tem, se não tivesse contado com o apoio do CNPq nesses últimos anos. E também gostaria de explicar algumas questões referentes à nossa pesquisa propriamente dita. A primeira questão é que a pesquisa, quando realizada de modo mais consistente, em geral ela vem acompanhada, ela vem albergada, ela vem alicerçada num programa de pós-graduação. Ou seja, é como se um verdadeiro projeto de pesquisa tivesse que ser feito dentro de um laboratório, mas na área de humanidades, o laboratório outra coisa não fosse que as salas de aula. Funciona mais ou menos assim, é como se as salas de aula, das aulas das disciplinas de pós-graduação, fossem laboratórios de pesquisa e que dentro daquele laboratório de pesquisa é que nós viéssemos discutindo as ideias. Nas áreas de ciências naturais, de ciências exatas ou biológicas, se tem grandes laboratórios com equipamentos de alta precisão para poder trabalhar essas questões das pesquisas com que os nossos colegas cientistas dessas áreas trabalham. Na nossa área, o grande laboratório ou o grande equipamento que a gente usa é a mente, é o olhar, é a capacidade de construir perspectivas diferentes. E é por isso que a pesquisa, ela é, no nosso caso, uma pesquisa quase sempre pensada coletivamente, construída coletivamente e a partir de ideias que vão aparecendo no curso das atividades que a gente desenvolve na pós-graduação. Isso não quer dizer que os alunos de graduação não participem, participam intensamente. Mas o que isso quer dizer é que, antes de mais nada, uma boa pesquisa na área de direito vai ser uma pesquisa que estiver alicerçada, construída, pensada num programa de pós-graduação. E a nossa pesquisa, o nosso projeto Macrofilosofia, Direito e Estado, ele é um dos projetos de pesquisa que o programa de pós-graduação em Direito da UFMG possui. O nosso programa é um programa conceito 6, o que significa que na área de Direito ele é reconhecido como um programa de excelência nacional com inserção internacional. E esse fato, essa inserção, essa perspectiva, essa lógica de ser um programa 6 nos dá uma força muito grande para nós podermos pensar e atrair quadros que vêm de outras universidades para trabalhar nos nossos, como eu disse, laboratórios. O projeto Macrofilosofia, Direito e Estado, ele é um dos projetos que integra, então, o nosso programa de pós-graduação. Ele é uma parte de um projeto maior, que se chama Estado, Razão e História, e se integra dentro do programa que possui uma área de concentração bastante ampla, que a gente chama de Direito e Justiça. Esse é um programa, então, que tem uma conexão muito grande com o programa de pós-graduação em Direito e esse nosso projeto é um projeto que ajuda o programa, ou que ajudou o programa a conseguir esse conceito 6, essa nota de internacionalização, porque o nosso projeto é um projeto pensado desde o início como um projeto de pesquisa internacional. Por quê? Porque o projeto Macrofilosofia, Direito e Estado nasceu do encontro entre dois pesquisadores ou entre dois grupos de pesquisa. Desde 2010, eu e os colaboradores que trabalham comigo na Faculdade de Direito da UFMG estamos nos aproximando dos colegas da Universidade de Barcelona, especialmente aqueles liderados por um filósofo catalão importantíssimo, muito embora ainda muito jovem, que é o professor Gonçalo Maios Solsona. Pois bem, Gonçalo Maios é o filósofo que propôs essa chave de reflexão macrofilosófica. O que ele quer com macrofilosofia? O que ele imaginou a partir da experiência dele em Barcelona, e que nós tentamos trazer para cá, inclusive com uma conexão muito forte com o próprio professor Maios, que esteve aqui algumas vezes já no Brasil, a nosso convite,
e que está trazendo para nós esse novo olhar, essa nova ideia, essa nova perspectiva filosófica ou metodológica, se vocês preferirem, que é a perspectiva da macrofilosofia. A ideia do professor Maios é a seguinte: não é possível conhecer filosofia, não é possível conhecer verdadeiramente um autor, uma corrente, uma obra, um texto, um problema filosófico, se esse problema não for, ou se a compreensão desse problema não for ancorada, alicerçada, imaginada a partir da conexão da filosofia com uma série de outros saberes, com uma série de outras perspectivas. Por exemplo, você não consegue compreender um filósofo se você não comparar com outros autores do período ou com autores de outros períodos. Você não consegue conhecer um texto se você não tiver a compreensão do contexto no qual aquele texto foi pensado. Você não consegue conhecer um autor ou uma escola se você não perceber quais são os problemas concretos do tempo, daquele tempo, que aqueles autores resolveram trabalhar. A ideia de macrofilosofia, de uma perspectiva macro para a filosofia, é um pouco a ideia de pensar a filosofia num plano mais amplo e perceber o que é que aquele autor, texto, problema, tema tem que ver com o universo das humanidades em geral, ou seja, com a ideia de que nós precisamos perceber o pensamento como parte fundamental da cultura. Bom, a nossa ideia é, a partir dessa chave proposta pelo professor Maios, a partir da macrofilosofia em si, trazermos essa perspectiva para os campos que a gente historicamente trabalha nas faculdades de Direito, mas que muitas vezes ou trabalha muito disciplinarmente, muito dentro do universo do Direito, ou muitas vezes trabalha limitada às obras, limitada aos textos. A perspectiva é então de tentar fazer com que a filosofia do direito do Estado possa chegar a um plano de visão, de compreensão dos problemas centrais do nosso tempo, até porque toda filosofia, ou todo pensamento filosófico tem de ter um compromisso com a transformação do tempo presente, senão ele não é uma filosofia genuína, né? É só uma divagação sem sentido, sem coesão com a realidade. Nós sabemos que filosofia é o conhecimento da realidade, da totalidade do real, não de aspectos do real, mas da totalidade do real. Hegel nos ensinou isso. Hegel é um autor importantíssimo também para as nossas reflexões, mas nós queremos fazer com que na filosofia do direito e do Estado seja possível construir esse universo, digamos assim, já que estamos em Belo Horizonte, de horizontes mais largos, de horizontes mais compreensivos, que permitam compreender melhor o universo da reflexão que precisa ser feita sobre o direito, sobre o Estado, sobre o justo, sobre o político, sobre as questões centrais que nos afligem. O projeto começou efetivamente no final de 2011. Ele é um projeto de muitos anos. Nós já tivemos algumas defesas de dissertação de mestrado dentro do projeto, temos algumas orientações de doutorado também dentro do projeto, especificamente orientações de mestrado e doutorado que são conduzidas por mim e pela minha colaboradora mais direta, que é a professora Karine Salgado, que também integra junto comigo o projeto Macrofilosofia e Direito e Estado. Temos vários doutorandos, vários mestrandos, trazemos também os graduandos. Hoje a gente tem alunos de graduação em Direito, em Ciências do Estado, em Relações Econômicas Internacionais, em Antropologia, trabalhando de alguma forma no projeto Macrofilosofia, Direito e Estado. Algumas publicações já saíram, outras vão sair nos próximos anos, alguns trabalhos já foram defendidos, outros ainda serão defendidos, e a gente espera conseguir contribuir com o que se chama do estado da arte, né, o momento reflexivo das ciências do direito, das ciências do Estado, de tal forma que a gente possa ter um olhar mais compreensivo da totalidade dos fenômenos que abarcam essas questões. Uma última palavrinha para dizer que a nossa pesquisa, o nosso projeto, ele é também nucleado por um grupo de pesquisa
que eu coordeno juntamente com o professor Gonçalo Mais, um grupo que é sediado na UFMG e na Universidade de Barcelona, e que trabalha com essas questões de um ponto de vista ainda mais amplo, ainda mais reflexivo, na medida em que a gente trabalha filosofia do Estado, filosofia da história, filosofia da cultura, tentando repensar o tempo presente. O nosso grupo, por isso mesmo, se chama o grupo de pesquisa em cultura, história e Estado. No fundo, Mais e eu percebemos que a partir desses três termos, cultura, história e Estado, nós poderíamos aplicar a macrofilosofia e construir uma reflexão macrofilosófica ainda mais consistente. Já fizemos 3 colóquios macrofilosóficos, 2 em Barcelona, 1 no Brasil, na altura do momento em que eu gravo esse depoimento para o CNPq, e a gente espera que o nosso grupo, que em catalão se diz GIRSE, um grupo internacional de recerca, de pesquisa em cultura, história e Estado, GIRSE, e o nosso projeto Macrofilosofia, Direito e Estado continue se mostrando como um projeto produtivo no curso dos anos de consolidação do projeto que ainda virão. Muito obrigado pela atenção, e aqueles que quiserem informações podem buscar as páginas institucionais da Faculdade de Direito da UFMG, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Barcelona, do professor Gonçalo Mais e do próprio GIRSE, na internet, que a gente terá o imenso prazer de dialogar com quem tiver essa disposição, esse interesse ou essa curiosidade, que afinal de contas a curiosidade é que move o universo acadêmico. Muito obrigado pela atenção.